que é o pagar à vista? É pagar a paisagem ou pagar o olho. Pode ser, né? Porque no mundo que a gente vive. Mas aí, para não gerar ambiguidade, quando eu pagar no modo à vista, aí eu ponho a crase, entende? Porque aí é um modo. A crase entra para evitar ambiguidade. Aqui eu não tenho ambiguidade, é masculino. Adoro andar a pé. Tu vai dizer, mas não é o modo como tu adora andar? Certo, mas tu não tem ambiguidade. Porque quando tu machucar essa parte do corpo, tu vai dizer o pé. E andar a pé é o modo, não tem ambiguidade, não pode ter crase. É só uma preposição. Então, vou botar aí, preposição. Legal? Não vai crase antes de masculino. Agora olha que legal, em nenhum masculino vai crase. A gente viu lá no aquele, lembra? Que o aquele, lá na regra 3 de quando vai crase, ia crase com aquele, que era masculino. Mas é só com aquele, não com outra coisa. Não, essa daqui é mais idiota ainda, meu. Essa é constrangedora. Eu vou explicar isso, mas eu vou explicar até de costa. Pessoal, qual é o artigo que vai na frente de um verbo? Presta atenção que é pegadinha. Qual é o artigo que vai na frente de um verbo? Tu tem que dizer assim, ó, nenhum. Porque se tu enfiar um artigo, ele não é mais verbo. Ele vira substantivo, lembra? Substantivação quando tu põe o artigo. Então, não sei se a Tati chegou a falar. Meu irmão se dispôs a ajudar. O coitado do a partir. Lembra do a partir de? Os caras tacam crase no a partir de, que não faz o menor sentido. Partir é verbo, falar é verbo. Quando as bancas que cobram ABCD, não um verdadeiro ou falso, tipo a CESP, quando os caras perguntam assim, ó, qual que a crase tá certa, eu procuro as erradas. E as erradas sempre tem uma crase antes de um verbo. Já pode arriscar, já olha assim, a crase antes de verbo, nem lê. Já taca ali a caneta que já era. Tá? Essa daí existe. Essa é top, hein? A 3 é muito legal. A 3 a gente já viu. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Essa é muito legal. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Por que é crase nem a pau? O que está falhando então? Está falhando a preposição ou o artigo? É a mesma regra. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Uhum. Tá difícil hoje, hein? Vocês querem saber uma fofoca? Posso contar uma fofoca se vocês quiserem. Sim. Ó, e acorda, né? Vocês são foda, né, meu? Que merda, olha. Chamar o Nelson Rubens pra dar a próxima aula aqui. Só fofoca. A casa, a gente começou normal, assim, como uma opção de curso em Porto Alegre, né? E aí nós trabalhávamos tudo em outros cursinhos que estão tudo quebrado agora, mas a gente trabalhava em outros. Aí a gente foi se reunindo, veio todo mundo trabalhar aqui na casa. E aí a casa foi crescendo e foi aprovando e era muito legal, assim. Ver o bagulho assim, ó, tipo um bolo. Sabe quando põe o bolo no forno que ele faz assim, ó? E era a casa. E a gente viu que a gente estava crescendo quando a gente começou a ser atacado pelos outros cursos. Porque tu só tá grande quando alguém se incomoda contigo. Senão quando tu é pequeno ninguém fala, ai meu, ai. E olha, os pequenos ganham, aquela boca. E aí um dia eu peguei essa frase e falei assim, pessoal, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Um dia um professor de um outro curso do Brasil, que era um curso que humilha as pessoas, é muito a fuder, os caras xingam a vida de todo mundo, aí os caras são tudo louco, meu, sabe? As pessoas já estão na merda, os caras, tu tá na merda, cala a boca. E aí as pessoas destilando ódio, é um negócio surreal. E aí os caras me mandaram um inbox no Face. O cara de português deles. O cara mandou assim, ó, olha só, meu, fiquei sabendo que tu tá me imitando na aula, porque eu sou o criador da frase a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então, eu acho bom tu te retratar
e botar nome na autoria. E assinou com o nome dele e o nome do curso dele. Aí eu falei, caraca, velho, nós crescemos, porra, entendeu? Porque os caras já estão preocupados com a gente. E o mais legal, comigo. O mais mongolão do planeta. O cara perdeu tempo pra me dizer isso. Aí eu olhei e falei, ah, não. E eu curto, sabe? Eu sou classe média. Eu adoro um tumulto. E aí quando o cara já mandou aquilo, eu já, vou responder o bagulho. E aí eu fui responder. Aí eu já respondi assim, ó. E aí dos meus? Que aí já baixou o mano aqui, né? Falei, vamos parar de ser português padrão. Agora é aqui, ó, uhul. E eu já botei outros meus. Bah, que a fuder que tu veio falar comigo aí, meu. Só vou te dar uma dica. Essa regra é mais velha que nós dois juntos. Se tu acha que tu inventou isso, tu tá errado. Porque ninguém inventou essa porra. Na verdade, inventou. Foi um cara, e é um cara aqui do Sul, que era um cara chamado Edson de Oliveira, que era um professor bem famosinho de português da época, e ele era super... Fazia umas sacadinhas assim, tipo essa. A no singular, palavra no plural, cara sem a pau. E o cara lançou isso no mundo. E numa época de internet, em que ninguém é autoria, não existe mais autor, existe a internet. O cara vem pagar de ser autor do bagulho, eu que inventei. Cala a boca, não fui eu e nem foi tu, entendeu? Nós estamos imitando essa porra pra sempre. Ah, tá, obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho vergonha às vezes de ser professor. Eu tenho vergonha, porque é tudo mongolão. É isso. Essa regra fui eu que inventei. A no singular. Imagina o cara fala isso na aula, velho. Imagina os caras assim, ó. Não, e ainda, sabe o que eu fico mais constrangido? Que não é assim, ó. Eu inventei um jeito de economizar gasolina, de poluir menos o planeta. Porra! Não, o cara assim, ó, eu inventei um macete. Mas cala a boca. Tu vai te envergonhar, ô bosta. Fica aí, fica a dica aí. E ô Zambelli, não achei legal, tá falando mal do cara, vou te processar. Pode me processar, velho, não tô nem aí, entendeu? Olha aqui, essa regra... Qual que eu adoro dizer? Meu nome é que meu primeiro nome é André Vieira Zambelli, então... André Vieira. Pode me processar aí. André Vieira. Larga. Tô nem aí. Essa regra, que é a regra, então, que um gênio brasileiro inventou, professor de concurso, é assim, ó. Ele inventou porque ele se deu conta de que não assistimos a cenas violentas. E ele falou, caraca, quando assistimos é no sentido de ver, ele pede uma preposição. E quando cenas... é um substantivo feminino no plural, o artigo que deveria estar aqui é as. Tanto é que essa é a pergunta da prova. Poderíamos trocar a palavra a da linha 7 por as, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Do jeito que eu anotei. Não, porque se eu enfiar o as, a regência de assistir, vocês têm certeza. Crase. Entenderam? Não entendi. Porque o artigo que vai aqui é as. O artigo das cenas. As cenas. E assistir é lá daquela aula que eu falei que é no sentido de ver, pede o a. Sim. Se o cara me deixou só o a, é porque o verbo tem que ter o a. E o cenas não teve o artigo. Mas se eu botar no plural, aí eu tenho o artigo daqui e a preposição certo, então tem que ter crase. Preposição do verbo e artigo do bagulho. Sem a crase, ele não deu a preposição. E aí a frase está errada. Porque é no sentido de ver. Ó de baixo. Entregarei o quê? Todos os documentos. Objeto direto. Quem entrega, entrega todos os documentos a alguém. Pessoas. Qual é o artigo que tinha que estar na frente das pessoas? As. Aí a prova me pergunta, dá para trocar esse a por as? Não, porque esse a é a preposição que está vindo do verbo. Então tem que ter a preposição. E se tu botar as é artigo. Preposição e artigo, crase.
É a mesma lógica daqui. Legal? Muito legal, né? E quando vocês vão no médico agora, olha que legal. Vocês vão no médico e aí o cara chega lá, tu fica meia hora esperando, não pode nem dizer que o cara tá atrasado. E aí quando chega o cara diz assim, ó, tu tá com uma virose. E isso tu já sabia. Aí ele fala assim, ó, toma esse remédio gota a gota. Deus o livre, pessoal. Sem crazy. Porque a próxima regra diz que não vai crase com palavras repetidas. Cara a cara, lado a lado, face a face, não crase, tá? Por quê? Porque este a que surge aqui, ó, é apenas uma preposição. Como é que eu sei que isso é uma preposição? Porque quando eu botei lado, lado é uma palavra masculina. E não era o lado, é a lado. A lado. Então, esse cara é uma preposição. Essa regra cai muito pouco, tá? A regra 3 cai muito. Olha 5. 5. Depois de preposição diferente de a. Por quê, pessoal? Isso. Porque a crase é com qual? Com a. Se tu botar outra, só se tu for mágico. Não tem como. Então, olha como elas se completam, né? E aí o rolê é saber as preposições, né? Ontem compareci perante a imprensa. A aula começará após as 14 horas. Aqui vocês já sabiam que não tinha crase, né? Aqui, ó. Por quê? Porque ela não está determinada. Após as 14, pode ser 14h05, 14h10. Lembra que a crase é com hora determinada? É esse rolo aí. O que a prova pode me perguntar? Se tirarmos a palavra após, seriam criadas as condições para o uso da crase? Claro, tu tirou a preposição e aí tu deu a hora determinada. Aí a aula começará às 14 horas. Tá? Cai pouco também, existe. Dá tempo de ver mais uma? Já estão dormindo, não vai mudar nada mesmo. Olha. Olha essa, meu. Bah, que regra mongolona. Eu fico com vergonha. Agora eu vou ficar com vergonha de novo. Pessoal, não vai crase com artigo uma. Não é óbvio, pessoal. Qual é o artigo que gera crase? A. Se tu botar o uma, não vai rolar, né, velho? Levei tudo a uma empresa. Quem leva, leva tudo a. Tá lá a preposição, ó. Uma empresa. Não tem como ter crase, porque o artigo não é a. Como é que cai na prova? Cai na prova assim, ó. Olha, se tirarmos a palavra uma, seriam criadas no contexto as condições para o uso da crase? Sim. Faz sentido? Agora, olha. Se colocarmos a palavra empresa no plural, seriam mantidas as condições para o uso da crase? Não, porque é no singular, palavra no plural. Crase nem a pau. Se colocarmos o a no plural, seriam criadas as condições para o uso da crase? Sim. Se colocarmos as empresas no singular, seriam... Peraí que a tecnologia me fudeu aqui. Seriam mantidas as condições para o uso da crase? Tava as empresas, eu botei a empresa, botei no singular. Já era crase? Sim. Se colocarmos a palavra uma diante de empresa, seriam mantidas as condições para o uso da crase? Não. E aí começa tudo de novo. É assim que a prova faz. Ela vai troca, troca, troca e vai batendo uma regra na outra, entenderam? Eu só não entendi empresas. Aí eu não teria o artigo as. Empresas, não vai ter o artigo. Levei tudo a empresas especializadas. Aí tu não deu o artigo. Beleza? Aquele a é a preposição. Ah, tá. Ele já vai vir ali. Isso, ela tá vindo. Tá vindo, ó. Levei o quê? Tudo a algo, né? Empresas. Beleza, pode. A no singular, palavra no plural. Mesma regra. Legal?
E a próxima regra, a gente vai ver depois do intervalo, mas só para vocês verem que legal. Vocês lembram que ele fez uma pergunta que era, como é que eu não vou ter crase quando for o ti, os pronomes que tem a preposição e tal? A gente vai ver isso no próximo bloco, pessoal de casa. E depois do intervalo, pessoal daqui. Então, não sai daí. 2 minutinhos. Bora. Bora lá então. Alguns pronomes. Olha só que legal. Não tem como saber todos os pronomes. Tem, né? Se vocês resolverem estudar, isso tem. Mas não tem por que perder tempo decorando pronome. Então a gente vai pensar assim, ó. Não me refiro a esta pessoa. Tá? Deixa eu só me organizar que senão eu fico nervoso. Pera aí. Mais que ele tá aí, ele já tá ligado, né, meu? Não... Ah, depois eu me cago todo. Não me refiro a esta pessoa. Ó, quem se refere a. Então vocês estão vendo que tá vindo uma preposição daqui, ó. O meu rolo é ver se esse cara tem o artigo aqui. E aí eu penso assim, ó. Esta pessoa é legal ou a esta pessoa é legal? Esta. Não tem artigo na frente do esta. Não tem crase. Então, eu poderia traduzir isso numa regra que é: não tem crase com os pronomes demonstrativos esta e essa. Mas não tem porquê, né? Se tu entender que é assim, ó. De um lado vem um e do outro tem que ter o outro. Vamos de novo. Olha, análise sintática, ó. Não contei tudo a você. Quem não conta tudo, veio a prep. Agora eu digo assim, você é legal ou a você é legal? Você. Não tem artigo, não tem crase antes de pronomes demonstrativos. Entenderam a lógica? Não entregarei o quê? O dinheiro. A quem? Começa a frase. Ninguém estuda ou a ninguém estuda? Ninguém. Não tem crase antes de pronomes indefinidos. E a questão a que assistir na casa das questões. Olha só. A questão que. Quem assiste no sentido de ver, assiste a. Quando a vem para frente do que, o que não tem artigo, e aí não pode ter crase. Pode botar de cima, Isabelle. Uhum. Entregarei O quê? o dinheiro. A quem? Foi a preposição. Preposição tu viu pelo verbo. Quem entrega o dinheiro a. A preposição foi. Mas eu entrego a ninguém, não ninguém. Isso, eu entrego a. Aí agora eu tô olhando daqui, ó. Ninguém ou a ninguém? Eu digo ninguém é legal ou a ninguém é legal? Ninguém. Ele não tem artigo. Então eu não consigo ter crase. Tanto que se a prova me pergunta assim, ó. Quem é o a? Preposição? Porque o pronome ninguém não tem artigo. Não vai um artigo daqui, ó. Só vem uma preposição de cá. Não? Ó. Quando eu digo assim. Ninguém veio. Ninguém veio. Eu não digo a ninguém veio. Eu não consigo ter um artigo na frente dele. Não existe artigo. Quando eu fiz pela regência, o artigo estaria aqui então, né? Não entregarei o dinheiro para ninguém. Para seria a preposição a, tá? Não entregarei o dinheiro para ninguém. Eu não digo não entregarei o dinheiro para a ninguém. Não tem artigo ali. Por isso. Ficou melhor? Não? Isso aí. Tá, mas vamos fazer a dúvida do colega lá então. Que era uma dúvida que já faz muitas horas. A dúvida dele veio daqui, ó. Vocês lembram qual é a dúvida dele? Não. Ele lembra? Lembra, colega? Viu? Vocês acham que as pessoas são que nem vocês que dormem na aula? Qual era a dúvida dele? A dúvida dele eu não lembro, mas não, tô brincando. Não, ele perguntou assim, ó. Ele perguntou assim, ó. Ué?
Putz, não sei nem botar os números aqui. Ele perguntou... Deixa eu mostrar pra vocês aqui que é mais fácil do que eu falar. Que ele foi lá e viu os pronomes, né? E aí, quando a gente fala dos pronomes, os pronomes pessoais, os pronomes pessoais, eles podem ser retos, oblíquos e de tratamento. Aí, tinha um detalhe que a gente não se dá conta, que ele diz assim, ó, os pronomes átonos são sem preposição e os oblíquos tônicos são usados com preposição. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, tudo isso é oblíquo. Lá dentro do me, mim, comigo, te, ti, contigo, esses caras se dividem em átonos e tônicos. Não existe isso em questão, tá? Só se tu vai fazer assim, prefeitura de... Mas de maneira geral, não. Mas tem que ser muito não é a prefeitura que tu passou. É uma outra prefeitura. E aí, que eu falei, ela fez assim, ó. Tá, e aí os tônicos, eles vêm com uma preposição. Só que o rolo, então assim, ó, tipo mim, não existe mim solto, só existe a mim. Ti não existe solto, só existe a ti. Então, quando eu obedeço, por exemplo, a ti, qual era a lógica que a gente pensa? Porra, se o ti já tem uma preposição e o obedeço pede uma preposição, então era para ter uma crase aqui. Só que o rolo é que é preposição, mas preposição não é crase. É só preposição. Então eu não tenho crase de preposição mais preposição. E aí nasce uma coisa louca que é assim, ó. Ajudarei a ti. Ajudarei a ti. Olha que legal. Oi, sabia que eu vou ajudar? Pergunta. Quem? O quê? Esse cara é VTD. Então, se esse cara é VTD, como é que tem uma preposição ali? É pela regra desse caso. É porque não é do verbo a preposição. Senão o verbo seria VTI. É porque o pronome tem uma preposição. Que aí nasce uma coisa estranha, chamada de objeto direto preposicionado. Mas vocês entendem que assim, como é que ele é direto preposicionado? É que a preposição não é do verbo, a preposição é do treco que está lá. E aqui é a mesma lógica, só que aqui o cara manda a preposição e ele tem uma preposição, mas eu não consigo ter crase de preposição mais preposição. Então não tem crase nesse caso. Diferente, né? É pra gente ver isso aqui e perder a esperança, né, pessoal? É muito diferente. Foi, colega? Demorou, mas veio, né? Era porque tinha que ter... Eu acho que agora ficaria mais fácil de ver essa dúvida, assim. Qual era a página que a gente está mesmo? 37. No crazy, então, com alguns pronomes. E aí, exercícios. Beleza. Vamos fazer 5 frases, pode ser? Vamos fazer 5 e as outras ficam de tema? Mas é que eu queria fazer um tema diferente dessa vez. Dessa vez eu queria fazer um tema em que vocês fizessem o tema. Tá? Então vamos fazer um tema. Hã? Pra próxima. Não, pra próxima. Agora é na próxima mesmo, que agora vai ter tempo. Amanhã tem aula com quem mesmo? Com o Dudan. Tá, tudo bem. Vocês vão vir, tudo feliz. Ah, que legal. Tá, mas quinta-feira é Ravazolo. Não precisa vir, pessoal. Não precisa. Então já mata a quinta, fica estudando português. Então vamos fazer até a letra E e aí as outras vão ficar de tema para a próxima aula. Te puxa.